A seguir, Benhur Chiconato apresenta Companhia do Esporte, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Programa Companhia do Esporte, patrocínio Lojas MM Mercado Móveis, a gigante do Brasil. Apoio Colégio Cepan, construindo gerações de sucesso. E Gemad, tudo para o seu móvel. Olá, amigo telespectador, amigo internauta, estamos chegando com as notícias do esporte de Ponta Grossa do final de semana. Olha, e teve rodada do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino, confira. Aqui em Arapongas, a equipe do Pio Futsal entrou para mais um compromisso dentro do Campeonato Paranaense, principal competição do futsal feminino do estado. Pressionado por estar aí nas colocações intermediárias, a equipe da técnica Jussiendre fez um jogo apertado, decidido, nos minutos finais com uma ótima vitória. Veja como foi. Na verdade, a situação das nossas meninas não era nada confortável. 4 pontos e a vice-lanterna da competição. A sequência dos jogos iniciais não foi favorável, pois o Pio teve pela frente os melhores times do campeonato. Mas é hora da verdade, onde o time da técnica Jussiendre tem a oportunidade de medir forças com times do mesmo nível e, quem sabe, subir na tabela de classificação. O adversário, Arapongas, tinha os mesmos 4 pontos, mas ficava na frente nos critérios de desempate. Os dois times fizeram um jogo aberto e logo nos minutos iniciais o Pio marcou o primeiro do confronto. Depois da disputa dentro da área, Andriele tocou para o fundo das redes, fazendo 1-0 Pio. Depois disso, o representante pontagrossense dominou as ações, perdeu várias oportunidades, muitas delas parando na goleira Giovana. Do outro lado, Rafa dava conta do recado e segurava as investidas de Arapongas. Só não deu para ela nesse ataque. No final do primeiro tempo, Giovaninha dominou pela direita e deu um chute preciso, que passou entre a arqueira do Pio e a trave. O primeiro tempo terminou empatado em 1-1. Logo no início da etapa final, Novak cortou bem sua marcadora. O chute parou na trave da Arapongas. O jogo seguiu aberto com as duas goleiras tendo muito trabalho. Aos 17 minutos, Rafa dominou no meio da quadra, ajeitou a bola e largou a bomba. Indefensável. Pio Futsal na frente, 2-1. 1 minuto e meio depois, a atleta do time da casa toca com a mão na bola. A arbitragem vê pênalti. Rafa vai para a cobrança e chuta para fora. E o jogo ficou nisso, em Pio Futsal, subindo na tabela de classificação 2, Arapongas 1. Jussiendre, a impressão que a gente teve da partida, primeiramente parabéns pela vitória, é que o time do Pio poderia ter saído com um placar um pouco melhor aqui, muitas oportunidades perdidas, né? A goleira delas foi bem, mas nem por isso a gente pode tirar o mérito da nossa equipe. A gente pecou em algumas finalizações, até fizemos um gol, depois vou querer rever a filmagem porque eu acho que foi gol, a bola entrou, a arbitragem acabou errando em vários lances, foi uma coisa que prejudicou bastante. A gente sentiu a quadra, por a quadra ser muito curta, a gente está acostumado com o Oscar, poderíamos ter saído, mas os mesmos 3 pontos é isso que vale. O que representa essa vitória para a equipe do Pio nesse momento do campeonato? Era um jogo de 6 pontos, porque eles estavam acima de nós só por saldo de gols. Então a gente tem um jogo a menos em relação a eles, então a gente já pula aí para uma 8ª colocação, dependendo de resultados até um 7º, o que já nos põe numa zona classificatória muito melhor, muito mais confortável. E agora é a hora de começar a embalar. Ganhamos jogo passado com o de Maringá em casa, agora pegamos Cascavel em casa na próxima semana, então eu vou focar agora contra Cascavel mesmo, para realmente embalar agora no campeonato.
Paranaense de Futsal que teve uma situação interessante para vocês. Pegaram os adversários mais difíceis já nas primeiras rodadas e agora, nos confrontos diretos por classificação, o Pio vai mostrando a sua cara, né? Justamente, a gente pegou os fortes já de cara, pegamos Cianorte, pegamos Telêmaco, Londrina, então foi uma estreia, assim, os primeiros jogos foram todos fora de nível, assim, foram uma coisa extraordinária. A gente sabe que Cianorte e Telêmaco tem uma estrutura profissional, e a gente não tem isso, as meninas não recebem para jogar, mas a gente sabia que a pedreira vinha no começo e agora é acertar que nos confrontos diretos a gente tem que sair com a vitória, né? A expectativa, a tua perspectiva é de que a equipe classifique para a próxima fase? Todas as equipes vão classificar de maneiras diferentes, né? Mas a nossa expectativa é classificar entre os 8 melhores para ir para playoff, para daí garantir ou a primeira taça ou a segunda taça. Mas esse é o nosso objetivo esse ano. Foi um jogo dificílimo, fizemos uma viagem de 4h30, chegamos aqui todas com disposição, conseguimos sair com um resultado positivo. A gente estava precisando muito desse resultado, devido que a gente pecou em resultados dentro de casa, sendo que a gente poderia ter saído com a vitória. Mas chegamos aqui e fizemos um ótimo, não foi um ótimo jogo, mas a gente teve muito empenho em conseguir o resultado. Uma situação interessante da partida é que vocês tiveram muitas finalizações, muitas oportunidades, né? Hoje parece que a pontaria não estava muito boa. Na verdade, a pontaria não estava boa, mas não méritos da goleira também que fechou o gol. A goleira estava num ótimo dia, estava inspirada, fechou o gol. O time delas unido, motivado, torcida ajudando o time, mas graças a Deus entrou aí no finalzinho com o chute da Rafa e o resultado veio pra gente. Você recebe o troféu de melhor jogadora da partida. Como é que você recebe essa premiação aí? Olha, estou muito feliz devido de tudo que eu já passei, cirurgia em joelho. Estou aqui de coração, jogando, fazendo o que eu gosto e graças a Deus consegui esse troféu que é muito importante para minha carreira. Você acha que o Pio embala a partir de agora? Olha, se Deus quiser, todas focadas. A cada jogo a gente se empenha mais em treinos, porque a gente precisa melhorar muito, mas os resultados vêm conforme o trabalho. Então vamos com o time se unir e correr atrás do resultado positivo sempre. Nos estúdios da TV Vila Velha está Leandro Fussa, atleta do Pio Futsal da equipe masculina. Leandro, quero agradecer a tua presença aqui, né? Quanto tempo que a gente não falava na condição de atleta de futsal e agora você pode até dar uma palhinha como comentarista. Boa noite. O que você achou do jogo aí das meninas? Primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. Olha, eu acompanho um pouco o futsal feminino, ali as meninas treinam às vezes uns horários antes da gente ali. E eu gosto muito, até a gente estava comentando que elas têm padrão, jogada ensaiada, isso é muito legal de ver. E Ponta Grossa está criando uma tradição no futsal feminino. Eu acho que tem tudo para dar certo esse time. Bacana. Olha, só para que o amigo telespectador tenha uma ideia, o time do Pio Futsal, o time feminino, joga domingo aqui em Ponta Grossa, ginásio Oscar Pereira, às 16 horas, 4 da tarde, a adversária é Cascavel. Cascavel que está na 4ª colocação. O time do Pio Futsal, com esse resultado, subiu para o 8º lugar, aquela posição que a Jussiandre mais ou menos comentava que a equipe iria ficar entre o 7º e o 8º lugar. Então toda a expectativa fica por conta da conquista de mais 3 pontos aí e o time subir um pouquinho mais na classificação. É uma vitória de 6 pontos, como a Jussiandre falou, e realmente a gente acredita aí que a equipe consiga um posicionamento melhor no decorrer aí desta fase do Campeonato Paranaense. Mas eu trouxe aqui o Leandro Fussa, não foi por acaso. Eu quero que ele acompanhe, até inclusive tem gol seu também, né, Fussa? Golzinho que fez aí da vitória do Pio, né? De vez em quando. Isso é bom, bom. O veterano Fussa, daqui a pouco a gente vai estar falando mais. Confira como é que foi a vitória do Pio Futsal sobre Cantagalo na abertura da segunda fase do Campeonato Paranaense da Série Bronze. O Pio Futsal estreou na segunda fase da Série Bronze do Campeonato Paranaense com vitória. O adversário do último sábado no Oscar Pereira foi o Cantagalo. E o confronto se definiu praticamente no primeiro tempo. Assistência de Fussa para Diego, que chuta no cantinho do gol. 1-0 Pio. Golaço! Depois da bola espirrada, Luan, dentro da área, marca de bicicleta, 2-0.
Galdino dá uma de atacante. Ele se livra da marcação e chuta rasteiro. 3-0 Pio. Os pontagrossenses puxam o contra-ataque. Fuça recebe pela esquerda e larga a bomba. 4-0. Tudo isso no primeiro tempo. Na segunda etapa, o time da casa diminui o ritmo e o goleiro Galdino se transforma no melhor jogador em quadra. Ele fez ótimas defesas, impedindo a reação de Cantagalo. Galdino só não conseguiu segurar a pancada de Chiquinho já na metade da etapa final. E o jogo ficou nisso. Pio Futsal, líder do grupo I, 4, Cantagalo 1. Fuça, eu acredito que foram 10 partidas na primeira fase? Ou 8 partidas? 8 partidas. 8 partidas. Esse foi o 9º jogo do Pio Futsal dentro do campeonato. Você acredita que essa foi uma das melhores apresentações da equipe? Sim, eu também achei. O time entrou bastante concentrado. É o início de uma segunda fase, então a gente sabia que ia ser também um jogo mais difícil, com uma equipe que a gente não conhecia direito, mas com alguns jogadores já experientes, já rodados. E acho que o nível de concentração que a equipe teve foi bem grande. E, para mim, foi uma das melhores partidas que a gente fez em casa, não deixando em momento nenhum dúvida se ia ganhar, se ia perder ou se ia ganhar. A vitória foi construída desde o começo e, com a certeza, no final, com o resultado de 4-1, né? Como é que está sendo para você essa experiência, né, Fuça? Eu vou falar a tua idade aqui, né? Não aparenta, parece um garoto aí de 16 anos de idade, mas está com 38, né? Como é que está sendo essa situação? O Fuça se reinventando no futsal, eu te conheço há tantos anos. Você já foi, inclusive, um dos homenageados na Festa Mérito Desportivo, feita aos destaques da temporada. Como é que está sendo essa situação para você, um novo momento aí, e o Fuça voltando com qualidade para o futsal? Eu sempre digo que hoje, com 38 anos, não espere um Fuça de 10 anos atrás, que gostava de driblar, que tinham outras características. Hoje, com 38 anos, o que eu tento ajudar a equipe com a minha experiência, treino bastante também, me esforço muito. Hoje, com 38, eu tenho que fazer isso. Mas eu tento ajudar a equipe dentro de quadra, seja incentivando, seja jogando. E tem dado sorte, tem saído alguns golzinhos, mas eu fico muito feliz porque acho que já faziam 10 anos que eu não representava a cidade no Campeonato Paranaense, sempre jogando na região para outros times. E quando o projeto veio para mim, que o Bian me convidou, fiquei muito feliz e estou muito feliz com esse time, que eu tenho certeza que vai dar bons frutos. O nosso objetivo é bem claro, é ser campeão da Série Bronze. Temos time para isso, jogadores só da cidade, e vamos brigar até o final por isso. Como é que você viu a impressão? Eu acompanhei o início do trabalho do Pio, muitos jogadores de qualidade aqui em Ponta Grossa, mas jogadores que precisavam ter uma leitura melhor do futsal, com qualidade tática, e caíram justamente nas mãos do Bian, que é um treinador de grande qualidade. Você sente essa evolução da equipe dentro da quadra, essa disciplina? Porque a disposição todo mundo tem quando está com vontade de jogar, né, Fuça? Mas algo que conta muito é justamente uma disciplina tática, uma leitura de jogo. Está acontecendo isso na equipe, pelo jeito, né? É bem isso. São vários bons jogadores que jogavam dentro da cidade. E todo mundo com grande potencial, mas que nunca tinham treinado, assim, se dedicado ao futsal exclusivamente. Treinado, eu digo, a parte tática, marcação, padrão de jogo. Mas só que o trabalho que o Bian está fazendo é excelente nesse sentido, que todo mundo está conseguindo assimilar, estão evoluindo muito, tem bastante jogadores ali que, além da parte técnica que tinham, evoluíram muito na parte tática, e acredito que esse time só tem a crescer. Ainda não chegou no ápice, tem muito a crescer ainda. É uma piazada nova, tem o Diego com 20 anos, o Matheus, todo mundo bastante novo. Eu acho que esse time tem muito a crescer ainda. Nessa partida especial contra Cantagalo, eu dou um destaque todo especial para esse primeiro tempo, que foi fantástico em todos os sentidos, belíssimos gols, né?
Na segunda etapa, você concorda que o time segurou um pouquinho mais, se retraiu, foi alguma ordem, alguma determinação do Bian? Porque a gente sente que, embora o Pio tenha criado oportunidades no segundo tempo, o time de Cantagalo, claro, pela necessidade do resultado, de buscar o placar, ele foi muito agressivo. Houve a questão da administração do jogo nesse momento? O nosso time ele entrou bastante focado e com esse placar que construiu de 4-0, acho que voltou para o segundo tempo meio que, vamos jogar no contra-ataque, não vamos se expor muito, mas ainda a gente teve bastante chances claras de gol, que se a gente faz mais um ou dois ali, matava de vez o jogo. Mas eu acredito que a gente relaxou um pouco, até pelo placar, Cantagalo não estava oferecendo tanto perigo assim, mas acho que é normal, não pode acontecer, a concentração tem que ser do início ao fim. Mas com o 4-0 no placar, acho que o time deu uma relaxada, esperando jogar só no contra-ataque, mas graças a Deus deu tudo certo. Próximo compromisso é sábado, né? Contra Toledo, fora de casa. Você já tem alguma leitura desse time? Ou entra nessa situação que parece-me que é muito comum na Série Bronze, sem muito conhecimento das equipes? Eu sou bem sincero, eu não conheço assim, ninguém que esteja lá, pelo menos até agora a gente não tem muita informação, mas Toledo sempre foi uma equipe muito tradicional no futsal, tanto que eles estão com uma equipe na Série Ouro e essa equipe que eu acredito ser mais caseira na Série Bronze. Jogar em Toledo sempre é difícil, não importa se é contra time da Série Ouro, Prata ou Bronze, sempre é difícil. Mas assim, a gente tá confiando no trabalho que a gente tem feito, nosso time tem jogado muito bem, tem um trabalho muito bem feito e eu acredito que a gente vai chegar lá com postura, com vontade para conseguir essa vitória e encaminhar a classificação o quanto antes possível. Esse objetivo de ser campeão da Série Bronze, ele, pelo jeito, você falou com muita convicção, né? Você sente que é um momento legal, é um momento bacana para se recuperar o futsal masculino de Ponta Grossa? Esse é o objetivo, você falou o que eu penso, recuperar o futsal de Ponta Grossa. E não tem maneira melhor do que conquistando uma Série Bronze com jogadores só da casa. O objetivo é esse para todo mundo, eu em especial estou muito, mas muito focado nisso. E a gente vai fazer de tudo. Se a gente quer resgatar o futsal de Ponta Grossa, começa por esse título, ou esse acesso à Série Prata no ano que vem. O fato de defender o nome de Ponta Grossa, porque isso você já falava lá atrás, quando nós conversávamos muito sobre o esporte, sobre o futsal. O fato de voltar a vestir a camisa de Ponta Grossa, mesmo que em preto e laranja, mas com o nome de Ponta Grossa, foi algo que deu uma energia a mais para você retornar às quadras? Muito mais. Eu falei que quando eu acertei aqui era para trazer Ponta Grossa assim, para um cenário do futsal novamente. Eu tenho sobrinhos que gostam do futsal, querem jogar futsal e eu acredito que a gente, com esse time, é um espelho para que eles possam se animar com isso e ver que o futsal de Ponta Grossa tem futuro. E eu, em especial, até pela idade, já daqui a alguns anos já vou parar, então eu estou muito motivado para trazer o futsal de Ponta Grossa a um nível que ele merece, né? E o que você sente dessa garotada que está subindo aí, Fuça? A gente falou dessa questão tática, que hoje há uma disciplina muito grande. Ponta Grossa também é uma cidade conhecida por uma base muito forte, né? Tanto é que esse projeto do Pio Futsal contempla aí a disputa em várias categorias de base, né? Como é que você vê essa garotada aí? A gente sabe que ninguém é definitivo no time e que você está deixando um legado muito bacana, né? Como é que você vê esse futsal masculino de Ponta Grossa aí, pensando no futuro? Eu acho que está sendo feito um trabalho muito, muito legal aí, igual você falou do Pio, que são todas essas categorias de sub-11, sub-15, sub-17. Isso aí traz de volta bons jogadores de volta, revelando jogadores de volta para Ponta Grossa. Ponta Grossa sempre teve grandes jogadores revelados aqui. Claro que trazendo gente de fora sempre ajuda, mas a gente sempre teve bons jogadores aqui. Eu acredito que nos últimos anos isso daí estava meio que acabando, por não estar revelando muita gente, tinha vindo mais jogadores de fora. Então eu acredito que com esse projeto, com esse time na Série Bronze, com jogadores só da casa e sendo feito esse trabalho da base, eu tenho certeza que futuramente vão ter ótimos, excelentes jogadores servindo o time de Ponta Grossa. Maravilha. Olha,
Eu conversei aqui com o Fussa, ele que é o tiozão aí da equipe de futsal do Pio Futsal, né? Falando pra gente, comentando essa estreia aí contra Cantagalo nessa segunda fase do Campeonato Paranaense de Futsal e falando dessa expectativa. Bacana, pelas imagens, a gente pode perceber que o time teve uma postura muito legal durante o jogo. E o lance, eu acho que é mais ou menos esse aí também. Aproveitar o mando de quadra, né, Fussa? Em casa você tem que ser forte. Começa sendo forte em casa que você vai conseguir os resultados fora. Então a gente tem isso na cabeça, que em casa a gente tem que ser muito forte para fora de casa conseguir os resultados que nos darão as classificações. Maravilha. Fica a nossa torcida aí para que o trabalho de vocês continue aí, que venham mais vitórias, né? Assim como também a gente torce para que o time de futsal feminino da cidade tenha uma arrancada muito legal nessa segunda parte do campeonato e busque posições melhores para ter vantagens aí nas próximas fases do Campeonato Paranaense. Fussa, quero agradecer a tua presença aqui mais uma vez, obrigado, sucesso, que Deus continue dando energia, força para você, para que você colabore em muito, como já vem colaborando, eu tenho certeza disso, para o crescimento do futsal da nossa cidade, com essa nova geração que está por aí. Bem, e eu quero te agradecer sempre pelo incentivo que você tem dado não ao futsal, ao esporte de Ponta Grossa, te agradecer muito por isso, que dá essa oportunidade de a gente estar aqui no teu programa, passando por um monte de gente, e pedir que as pessoas incentivem não só o futsal, mas o esporte de Ponta Grossa, para que a gente torne o esporte aqui dentro, volte a ser muito forte. Bacana. Muito obrigado mais uma vez, viu? Infelizmente, a gente comentava até antes de começar o programa, conversava com o Fussa, que também é um abnegado, um apaixonado pelo esporte da cidade, e a gente falava que Ponta Grossa é um pouco estranho, é uma cidade estranha em alguns comportamentos. Parece-me que primeiro você tem que ser campeão e depois é que vem o apoio financeiro, né? Até mesmo a questão do próprio Operário Ferroviário, até a entrada do Álvaro Góes no grupo gestor, o Operário patinava financeiramente. Entrou uma pessoa de peso que deu uma sustentação em todos os sentidos, né? É claro, amparado por uma belíssima equipe, e o Operário foi campeão e depois começaram a aparecer os patrocínios. Então isso acontece com o futsal, aconteceu com o basquete do NBPG, então é uma pena, a gente fala, porque a gente entende que o esporte poderia dar uma contribuição muito maior para a sociedade, mais do que ele já dá, poderia ser muito mais forte se aquelas pessoas que têm a condição de dar o apoio e entendem que o esporte é um grande investimento também para a sociedade, não somente para o esporte, eu tenho certeza que nós teríamos até resultados muito mais expressivos. Não só o resultado dentro de quadra, mas o resultado de comunidade, de pessoas que respeitam, pessoas que são cidadãs, pessoas que evoluem através do esporte. Fica a nossa expectativa que nos próximos anos, né? Eu não falo próximas horas, mas nos próximos anos essa mentalidade mude um pouquinho. A gente vai para o rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho tem mais Ceia do Esporte, fique por aí. Preço, atendimento e condições imbatíveis. Vem que tem nas lojas MM. Smart TV 50 polegadas 4K de R$ 2.599,90 por R$ 1.999,90. Economize R$ 600. Conjunto Box Casal Supreme de R$ 799,90 por R$ 499,90. Economize R$ 300. Compre na loja, no site ou no app Lojas MM, porque para nós você é fundamental e ponto final. Já pensou em vender ou alugar o seu imóvel? Conheça agora 5 motivos para você deixar o seu imóvel com a Conceito Imóveis. Tempo é dinheiro, por isso, trabalhamos para otimizar o tempo de venda e locação do seu imóvel. Nossa equipe é extremamente qualificada, com profissionais credenciados pelo Cresce e sistema COFES de avaliadores de imóveis. Tenha a segurança na avaliação do seu imóvel, garantindo que ele esteja dentro dos valores reais do mercado. Seu imóvel presente nos principais e mais acessados portais de imóveis de todo o Brasil. E o melhor, não se preocupe com um possível atraso para receber o seu aluguel. Nós, da Conceito, garantimos ao proprietário até 3 meses de aluguel.
Abra a porta para Conceito Imóveis. Procuramos imóveis para alugar ou vender no seu bairro. Entre em contato conosco e saiba mais. Conceito Imóveis, excelência em vendas e locações de imóveis. Recado para você, amigo proprietário de mercado, mini mercado, mercearia, restaurante, pizzaria, bar ou lanchonete. A VVM Hortifruti só trabalha com o que há de melhor em legumes, verduras e frutas, nacionais e importados, com os melhores preços da cidade. Seu cliente merece sempre o melhor. Adquira os produtos da VVM Hortifruti, Rua Dr. João Ceci Filho, 1088, em Uvaranas. Telefones 3222-4591 ou 99109-7713. VVM Hortifruti, atacado e varejo, há mais de 20 anos, oferecendo alimentos de qualidade. O mundo mudou e o CEPAM continua crescendo. Mais espaço, novas salas, um novo colégio. Porque fundamental é ser bilíngue. CEPAM para ensinar mais e melhor. A eficiência é a essência da natureza. E por isso é uma fonte de inspiração para nós da GEMAD. Uma pequena semente plantada há quase 3 décadas atrás. Hoje é uma empresa líder de mercado, com mais de 70 lojas e faturamento anual de mais de R$1 bilhão. A natureza nos dá tudo o que precisamos através da sua eficiência. Para agradecê-la, só precisamos respeitá-la. GEMAD. TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Vamos a algumas notas do basquetebol. A equipe feminina do NBPG jogou em Ponta Grossa nesse final de semana contra a Foz do Iguaçu. Time de Foz do Iguaçu que não tinha perdido para ninguém ainda. Vitória do time do técnico Milos por 84-54. Destaque aí para a pivô Alessandra, aí, seleção brasileira, 2,5 metros de altura, que foi a cestinha da partida com 17 pontos. Com esse resultado, o time de Ponta Grossa aí segue invicto na competição, com 6 jogos e 6 vitórias. NBPG, na verdade, está sobrando dentro do Campeonato Paranaense de Basquete Feminino. O próximo jogo será sábado, dia 27, aqui em Ponta Grossa. O NBPG enfrenta Pato Branco às 8h30 da noite. Já o time masculino estreou no Campeonato Paranaense da principal divisão, a Série A do Campeonato Paranaense de Basquete, e venceu fora de casa São José dos Pinhais por 85-71. O time do técnico Milos abriu mais para o final do jogo, terminou aí com 8, 9 pontos de diferença o terceiro quarto, mas acabou conquistando essa vantagem de 14 pontos, 85-71. Próximo compromisso dos pontagrossenses será no dia 3 de agosto, fora de casa, contra Maringá. Hora de falar do basquete em cadeira de rodas. A equipe dos Tubarões MM viaja para a cidade de Umuarama na próxima sexta-feira, onde vai participar da segunda fase do Campeonato Paranaense de Basquete em Cadeira de Rodas. Na verdade, essa etapa fecha a primeira fase com a equipe tendo jogado contra os 6 adversários. No momento, os Tubarões são os atuais vice-líderes da competição, tem somente uma derrota, essa obtida, sofrida diante da equipe de Umuarama. E neste final de semana, os jogos no sábado, Maringá na parte da manhã e o time de Londrina na parte da tarde. No domingo, os Tubarões fecham sua participação enfrentando a equipe de Cascavel. O time de Ponta Grossa busca uma das 4 vagas para disputar o título da Divisão A da competição, tendo aí todas as possibilidades de obter essa condição. A equipe que não teve uma participação muito boa nos Jogos Paradesportivos do Paraná, ficando na 5ª colocação, busca aí a sua redenção dentro do Campeonato Paranaense e também, quem sabe, na disputa da Copa Centro-Sul-Sudeste, que é uma classificatória para o Campeonato Brasileiro, que acontece no mês de novembro. Portanto, os Tubarões embarcam na sexta-feira, já no início da tarde, para a cidade de Umuarama e às 10 horas da manhã de sábado entram para enfrentar aí a atual campeã paranaense, a equipe de Maringá.
Bem, nós temos agora, Júnior, próxima matéria, handball. Terminou na cidade de Apucarana, no último sábado, a fase final dos Jogos Escolares do Paraná, da classe B, destinada aos alunos com idade entre 12 e 14 anos. Algumas escolas aqui da nossa cidade tiveram grande destaque nessa competição. O Colégio Integração, por exemplo, foi campeão no karatê masculino e karatê feminino. Além disso, a Integração também conquistou o título geral do xadrez feminino. O handball do Colégio Marista ficou com a medalha de bronze e a natação do Colégio Positivo ficou com o título, a natação feminina ficou com o título geral. Nós acompanhamos um dos parceiros do programa Companhia do Esporte, Colégio CEPAM, que fez a final do handball masculino. Confira. Depois de 6 dias de competição, o CEPAM de Laranja e Branco e o representante de Mercedes, da região oeste do estado, chegaram para fazer a grande final do handebol masculino classe B dos Jogos Escolares do Paraná. O vencedor do confronto, além do título, ganharia o direito de representar o Paraná na fase regional dos Jogos Brasileiros. O CEPAM defendia o bicampeonato. Ambas as equipes chegaram invictas para a decisão, 5 jogos e 5 vitórias. No jogo anterior, o Colégio Marista, outro pontagrossense na competição, já havia garantido a medalha de bronze ao vencer Tapejara. Participação excelente do handebol da nossa cidade no GEPS de 2019. A grande final começou com o Mercedes melhor, abrindo rapidamente 3 gols de vantagem. Era preciso algo um pouco mais do que a técnica para buscar a diferença. O CEPAM tinha isso e chegou em várias oportunidades a empatar o confronto. Entretanto, a escola da cidade de Mercedes tinha um porte físico maior e com jogadas bem trabalhadas por seus armadores, era perigo constante de gol. Uma grande final tinha que ser assim. Era gol de um lado e gol do outro. Os primeiros 20 minutos terminaram com vantagem de Mercedes por 12-10. Veio o segundo tempo e o equilíbrio foi se mantendo. O CEPAM, através da dupla Bruno e Felipe, sempre levava perigo. Os dois foram os maiores pontuadores do Colégio CEPAM. Do outro lado, Mercedes distribuía bem os seus gols. Novamente, o CEPAM chegou a empatar o confronto, mas no final cedeu ao cansaço, deixando o adversário abrir 2 gols de diferença, não dando tempo para reação nenhuma. Final de jogo, Mercedes, campeã do handebol nos Jogos Escolares do Paraná 25, CEPAM, medalha de prata na competição 23. João, não deu para o CEPAM nessa final dos Jogos Escolares do Paraná. O que você entende que pesou mais aí para conhecer essa derrota aí na final da competição? Antes de mais nada, né, bom dia. Assim, a equipe de Mercedes muito boa também, né, a nossa equipe também. E assim, o que pesou, assim, eu acho que os meninos sentiram o cansaço aí de vários dias em alojamento e tal. Eles estavam já bem cansados, assim. E daí durante o jogo esse cansaço fez que a gente cometesse muitos erros defensivos. A minha defesa no primeiro tempo não funcionou, porque a cada arremesso era um gol. No segundo tempo, da metade para o fim, a gente esboçou uma reação, mas daí faltou um pouquinho de tranquilidade para a gente conseguir reverter o placar, né? Infelizmente não deu, mas assim a molecada está de parabéns, né? O que a gente pode falar dessa campanha? 6 jogos, 5 vitórias, 1 derrota. Sim, foi uma campanha excelente, né? Que nem a gente conversando aí há alguns dias. A gente não esperava estar na final e jogo a jogo a gente foi encarando como se fosse o último e a gente acabou chegando aqui, né? Até eu brinquei com os meninos, né? Se deixasse a gente chegar, vamos até onde ele deixar, né? Eu conversava com o pessoal do Núcleo de Educação aqui de Ponta Grossa, que esteve acompanhando, fazendo o trabalho com vocês, e eles reconhecendo também, e é claro que a comunidade esportiva sabe o quanto é difícil você chegar em 2 finais seguidas de Jogos Escolares do Paraná na mesma categoria. Fala pra gente um pouco disso. Sim, é bem complicado, né? Que nem eu falei, de um ano pro outro muda muita coisa. Da equipe do ano passado saiu metade, ficou alguns remanescentes, a gente teve bastante problema de lesão, que também, né, prejudicou assim, um pouquinho os 3, mas mesmo assim a gente veio, acho que com força total, né? A gente conseguiu tá entre os melhores, né? Fazer 2 finais consecutivas de Jogos Escolares, que é uma competição muito equilibrada e muito difícil. Então, assim, mesmo com a derrota, os meninos assim estão de parabéns, que não dá para tirar o mérito deles, né? 2 anos seguidos, 2 vezes, né, entre os melhores do estado, né? Não é para qualquer um.
E o que falar do handebol de Ponta Grossa? 2 times de Ponta Grossa entre os 3 melhores do Paraná na questão escolar. Ah, sim, para a modalidade isso é fantástico, né? Porque a gente tem 2 equipes de Ponta Grossa na mesma categoria entre os 4 melhores do Paraná. Então isso é fantástico, assim, mostra que tem trabalho lá, que tem handebol, né? E cada vez a gente é mais respeitado na modalidade, né? O pessoal, né, do mundo do handebol já conhece, né, Ponta Grossa, né, graças a alguns professores que trabalham com a modalidade, né? O CEPAM volta de cabeça erguida para casa, para o conforto dos seus lares, com mais uma medalha 2 anos seguidos, né? Ah, com certeza, né? Depois de uma semana assim muito cansativa e tal. Agora é hora de matar a saudade, né, de casa, chegar no conforto de casa e aproveitar um pouco a família e tal, mas mesmo assim foi muito bacana essa vivência aí que a gente teve. Valeu, João. Parabéns aí pelo resultado e parabéns pelos garotos. Valeu, obrigado, Benhor, e vou transmitir isso para eles também. Eu acho que faltou perna, faltou jogador, verdade. A gente estava sem muita expectativa, mas tá bom pra gente. Você fez parte do time que foi campeão no ano passado. Foi uma experiência bacana que serviu para ajudar muito para que você fosse um dos líderes do time nesse vice-campeonato aqui, né? Sim, com certeza, porque do ano passado acho que ficou 5, que foi campeão no passado, e é uma experiência, uma baita experiência. Mas experiência não dá título, então... O João falava também dessa ótima equipe de Mercedes. Vocês perderam para um time muito qualificado, né, Bruno? E lutaram até o último segundo. Com certeza, mérito deles, né? Não pararam a defesa, não pararam o ataque e jogaram. Fizeram o que sabem. Que bom, né? Pelo menos uma questão de orgulho para o handebol de Ponta Grossa, para o handebol do CEPAM, chegar 2 vezes consecutivas numa final de escolares, né? Com certeza, é magnífico. Não pudemos o bicampeonato, mas tá bom, tá ótimo. E olha, a gente falou de CEPAM aí, que foi vice-campeão dos Jogos Escolares no handebol masculino, mas teve mais troféus ainda que o CEPAM conquistou na cidade de Apucarana. Confira. O Colégio CEPAM foi muito bem também nas disputas das modalidades individuais que participou. Uma delas foi o tênis de mesa, que vive um momento especial com 2 jovens que ainda jogam fora da idade limite dos jogos. Camille Sato e Manuela Chad formam uma dupla competitiva desde 2018, quando ainda tinham 11 anos de idade. Na primeira participação em jogos escolares, elas terminaram em 4º lugar nas partidas de duplas. Neste ano, avançaram 2 posições, chegaram à finalíssima da categoria, terminando com o vice-campeonato. Se continuarem assim, a projeção é de título nos próximos anos, pois as 2 jogarão na mesma categoria em 2020 e 2021. O xadrez teve mais uma participação marcante em jogos escolares. Primeiro feminino, através de Isis Carvalho, que com 2 medalhas de prata no xadrez relâmpago e rápido, trouxe para o CEPAM o troféu de 3º melhor colégio do estado. Já o masculino foi impecável e chegou ao seu 5º título nessa competição. Leonardo Borges foi prata no xadrez rápido, enquanto que Rômulo Mota ficou com a medalha de bronze. E nas disputas por equipe, o CEPAM foi campeão. Na somatória de pontos, o Colégio CEPAM ficou com o troféu de 1º lugar dos Jogos Escolares do Paraná. Olha, parabéns a essa belíssima equipe de esportes que tem o Colégio CEPAM, nas pessoas aí do professor Lucas, do professor Pedro e também do professor João, especificamente nessa participação nos Jogos Escolares do Paraná, onde o CEPAM no xadrez mantém uma tradição aí, conquistando inclusive o pentacampeonato na classe B, o tênis de mesa que já revelou atletas para a seleção brasileira, também trazendo uma ótima colocação, e o handebol, uma situação completamente difícil de acontecer, hein? Uma escola chegar por 2 anos consecutivos na final de uma competição, a não ser que ela tenha uma equipe montada, com atletas que vêm com desconto e tudo mais. Daí realmente fica mais fácil. Mas o que a gente tem que destacar na participação do Colégio CEPAM nessa equipe de handebol, que todos os atletas foram formados dentro do Colégio CEPAM. Não tem o advento de desconto para jogar, não tem nada. Formação
com pratas da casa, conquistando essa belíssima colocação. Campeão em 2018, vice-campeão em 2019. E também parabéns às demais escolas aí que obtiveram ótimos resultados dentro desta competição. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho tem mais Centro do Esporte, fique por aí. Preço, atendimento e condições imbatíveis. Vem que tem nas lojas MM. Smart TV 50 polegadas 4K de 2.599,90 por 1.999,90. Economize R$600. Conjunto Box Casal Supreme de 799,90 por 499,90. Economize R$300. Compre na loja, no site ou no app Lojas MM, porque para nós você é fundamental e ponto final. Já pensou em vender ou alugar o seu imóvel? Conheça agora 5 motivos para você deixar o seu imóvel com a Conceito Imóveis. Tempo é dinheiro, por isso, trabalhamos para otimizar o tempo de venda e locação do seu imóvel. Nossa equipe é extremamente qualificada, com profissionais credenciados pelo Cresce e sistema COFES de avaliadores de imóveis. Tenha a segurança na avaliação do seu imóvel, garantindo que ele esteja dentro dos valores reais do mercado. Seu imóvel presente nos principais e mais acessados portais de imóveis de todo o Brasil. E o melhor, não se preocupe com um possível atraso para receber o seu aluguel. Nós, da Conceito, garantimos ao proprietário até 3 meses de aluguel. Abra a porta para Conceito Imóveis. Procuramos imóveis para alugar ou vender no seu bairro. Entre em contato conosco e saiba mais. Conceito Imóveis, excelência em vendas e locações de imóveis. Recado para você, amigo proprietário de mercado, mini mercado, mercearia, restaurante, pizzaria, bar ou lanchonete. A VVM Hortifruti só trabalha com o que há de melhor em legumes, verduras e frutas, nacionais e importados, com os melhores preços da cidade. Seu cliente merece sempre o melhor. Adquira os produtos da VVM Hortifruti, Rua Dr. João Ceci Filho, 1088, em Uvaranas. Telefones 3222-4591 ou 99109-7713. VVM Hortifruti, atacado e varejo, há mais de 20 anos, oferecendo alimentos de qualidade. O mundo mudou e o CEPAM continua crescendo. Mais espaço, novas salas, um novo colégio. Porque fundamental é ser bilíngue. CEPAM para ensinar mais e melhor. A eficiência é a essência da natureza. E por isso é uma fonte de inspiração para nós da GEMAD. Uma pequena semente plantada há quase 3 décadas atrás. Hoje é uma empresa líder de mercado, com mais de 70 lojas e faturamento anual de mais de R$1 bilhão. A natureza nos dá tudo o que precisamos através da sua eficiência. Para agradecê-la, só precisamos respeitá-la. GEMAD. TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. E o Operário Ferroviário entra aí num estado de graça com a sua torcida, os jogadores com muito mais confiança. Enfim, o Fantasma joga bem e emplaca aí a sua segunda vitória seguida dentro do Campeonato Brasileiro. Confira. Operário decolando. No último sábado, a vítima foi o CRB, mais um que estava acima do Fantasma na tabela de classificação. O jogo foi aberto com os dois times criando várias oportunidades de gol. No primeiro tempo, melhor para os visitantes, que depois da boa jogada individual, marcaram através de Williams, no chute indefensável contra Simão. No segundo tempo veio a reação. Marcelo insistiu e roubou a carteira do lateralzão. O cruzamento foi rasteiro e Felipe Augusto chegou para fazer seu 4º gol no campeonato. Tudo igual no placar. Seis minutos depois, Felipe Augusto recebe pela esquerda. O chute forte acerta a trave e no rebote, Lucas Batatinha, que havia acabado de entrar, completa para o gol vazio. Operário 2-1. O
Fantasma ainda teve chance de ampliar, mas o jogo ficou nisso. 2-1 e o time de Vila Oficina subindo 5 posições. Vinícius Albuquerque, nosso comentarista para o futebol aqui no programa Ceia do Esporte. Vinícius, boa noite. Prazer ter você aí novamente com a gente. Que coisa bonita, né? Ver o Operário desse jeito e mostrando essa identidade que o time já teve em outras competições, de time aguerrido, time que busca a vitória, time que deixa jogar e joga também, né? Boa noite. Boa noite, Bel, boa noite a todos. Realmente, agora com uma outra vertente, né? O time que vai para cima, que realmente coloca a equipe adversária, né, o tempo todo pressionando, então, com uma nova situação, né? Antes a gente comentava anteriormente que o Operário tinha essa base forte, né, defensiva, mas agora de uma maneira diferente, né, uma parte ofensiva muito forte. Então, no primeiro tempo a gente viu ali alguns lances, mas foram 11, né, arremates, 9 para fora, e os restantes dentro da meta, então já fazia merecer no primeiro tempo mesmo o placar, né? Aí naquele lance também ali que teve mérito total, né, também do William Santana, como fez a jogada individual ali, num dos raros lances, foram 2 chutes no primeiro tempo da equipe do CRB, que acabou ali no caso infiltrando, né, também se deve acho que um pouco de falha de marcação, realmente não se pode admitir, também tem que ser isso visto, né, Bruno? Não pode também tudo, né, maravilha, não ali dá pra esquecer isso, foi, né? Exato, tem que ser corrigido, porque em jogos assim que é tão difíceis, assim como ele entrou ali, da forma como ele entrou, cortando os dois, e 2 jogadores de marcação do Operário, que tanto o Índio quanto o Jardel, né? Jardel, exato. Eu tenho a impressão que se o Jardel toca nele ali, era pênalti. O Jardel saiu porque estava dentro da área, né? Então ele fez ali mais de não poder dar o combate porque ele poderia fazer. Ele já estava atrasado, né? Então ele até atrasou a passada para não poder fazer a contenção, né? Então ele tirou do Índio, mas foi de uma maneira que ele também encaixou muito bem o drible. Foi mérito dele, mas também deve ser feita essa correção defensiva. Mas que não fez com que o Operário no segundo tempo aí entrasse muito bem e fizesse, né, logo de saída ali, em 2 jogadas muito importantes também. Já tinha feito alguns lances também, mas acho que nesses 2 lances que principalmente o Operário conseguiu o arremate e principalmente concretizar a gol, uma tranquilidade também para que a equipe pudesse manter esse rendimento. Jogou para cima, também buscou o 3º gol, né, buscou também na estreia do Lucas Gaúcho um pouco de poder defensivo. Lucas Gaúcho já um pouco mais assim. solto também, né? Isso, achei muito interessante também a estreia dele, com jogadas técnicas de tabela, gosto de aproximação. Nessa sabe? situação, eu acredito o Índio que chega atrasado, o Índio chega atrasado, né? Não chega era a situação, né, de não dar tanto espaço ali, né, Vinícius? Como a gente diz, colocou muito a bunda dentro da área, né? Ficou ali muito atrás, esperando, né? E aí quando ele recebeu a bola que acabou saindo. Então, foi um erro, sim, no caso de posicionamento, né? Porque se você está cada um com um, ele talvez nem dominaria a bola como dominou ali, né? Então ele dominou, não teria aquela pensou, né? Fez ali a execução do movimento, que esse foi mérito dele, né? Mas pode ver, ele recebe e aí que ele escolhe o movimento para poder fazer, depois da finalização muito bem feita. Mas tem que aproximar do jogador que está mais próximo da bola, né? Isso, mas isso a gente comentou, foi muito bom, né? Até num lance desse acontecer. E principalmente onde, né, é o fatal mesmo, com o gol. Porque a gente comentou sobre o posicionamento dos dois, tanto do Índio quanto do Jardel, como nenhum é aquele jogador que vai a caça mesmo, que joga realmente, né, uma marcação de homem a homem, como a gente tinha a característica do próprio Chicão. Então os dois ainda ali foi exatamente isso. Ainda falta esse sincronismo total, né, de você ter a posicionamento ali no caso, mas ali os dois ficaram vendidos, então não foi nem de um nem de outro. Mas então isso, o Jacinto com certeza, né, estudioso como ele é e também inteligente, analisou isso e vai poder corrigir nos próximos jogos. Mas realmente é um sistema que ainda está carecendo de algumas adaptações e principalmente entrosamento. Isso só vem com o tempo, né? Então a gente sabe que isso uma hora ou outra poderia acontecer, mas também salientar, né, a boa partida que o Marcelo fez. Mais uma vez, né? Mais uma ótima apresentação. Felipe, né? Augusto também já fez o seu quarto gol no campeonato, né? Figura em um dos artilheiros da competição. Dá 3 atrás do artilheiro. Exatamente. Então também faz com que esse poder ofensivo que o Operário vinha na parada antes da Copa América precisando, agora recuperou e ascende também, né? Como um artilheiro. Também acho que isso é importante também, né? Se esperava que o Gersinho ia colocar Lucas Batatinha, que estava esquecido no banco. Esquecido não, né?
opção do Gersinho, é claro, mas o que é? Eu não me lembro a última vez que o Lucas Batatinha jogou. O homem coloca Lucas Batatinha e minutos depois o cara faz o gol da vitória. Exato, ele comentou muito isso ali também, né? Tanto o Gerson quanto o Batatinha buscava muito essa oportunidade, né? Fez apenas 2 gols no Paranaense, então ficou um pouco, né, esquecido ali também. Por alguns momentos acabou sentindo um pouco o baque de não estar jogando e não treinando tão bem para que pudesse buscar as oportunidades, mas depois do jogo o Gersinho deixou bem claro, ele comentou ali, né, na entrevista, de quanto a importância do Lucas Batatinha, que é um jogador, nas palavras dele, né, extraordinário, né, fantástico, que se o Lucas Batatinha soubesse o potencial que ele tem, né, ele faria ainda muito mais. Então a gente sabe que é um jogador que o Gerson conta muito, confia, né, também, e agora se mostra também mais um jogador importante, talvez amanhã, né, num jogo que pode o Gersinho rodar o elenco pelo pouco tempo, o espaço de tempo de um jogo para outro, pode surgir aí como, né, um jogador que possa buscar a titularidade e um gol desse dá mais confiança, né, entrar no primeiro toque, já fazer o gol, né, o gol que dá a vitória ao time, então isso é muito importante, acho que é mais um jogador que realmente recupera, né, a sua autoestima, a sua confiança para poder fazer um bom papel para a equipe do Operário. Olha, 4 gols em 2 partidas, apenas um sofrido, né, mostrando que pensar em ataque também faz bem para a saúde, né? Embora a gente já tenha comentado em outras oportunidades que o Operário estava sendo infeliz em várias partidas, em jogos aí que acabou perdendo pontos importantes por conta de infelicidade mesmo, de atuações magníficas dos goleiros, como aconteceu contra o jogo contra a Ponte Preta, especialmente, né? Que o Operário poderia ter buscado um ponto, mas enfim... parece que agora as coisas realmente, efetivamente estão dando certo, né? A gente costuma dizer, né, Bruno, quando a fase é boa, né, então agora a bola, como a gente diz, está entrando, né, quando a bola começa a entrar ali, tudo vira, né, para o lado positivo, então a torcida vem junto, então também tudo ajuda, né, a confiança dos jogadores também é notória, né, a gente vê que realmente acontece isso, tem acontecido isso nesses jogos aí que o Operário retomou essa confiança justamente por estar jogando bem e a bola também está colaborando. Mas, claro, isso vem tudo com o trabalho, né? Então a gente sabe que essa parada foi muito bem aproveitada pela equipe do Operário, pelo Gersinho, pelos jogadores. A gente vê que isso realmente, os jogadores querem buscar algo a mais, sabe que isso é possível, né? Até depois da entrevista o Gersinho comentou que ele busca realmente figurar na primeira parte da tabela, né? Então, entre os primeiramente nos 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Então a gente sabe que eles buscam isso, né? Então isso é uma conversa interna, mas que ele explanou no sábado após o jogo. Então isso faz também ver que eles querem mais, né? E podem mais. A gente vê que tem time para isso, na verdade. Tem time para isso, plantel para isso, né? Bem, com a vitória, o Operário chega aos 13 pontos. Ele está com os mesmos 13 do próprio CRB, mas perde nos critérios de classificação. O Bragantino é o primeiro com 20 pontos ganhos, a Ponte está em segundo com 19, mesma pontuação do Paraná. O Atlético Goianiense aparece com 18 na 4ª colocação. Botafogo caiu para 5º lugar com 17, mesma pontuação de Londrina, Figueirense e Sport. Ali está um bolo. Muito importante o que vai acontecer nesta terça-feira no jogo do Operário contra o desesperado São Bento, que é o primeiro ali do G4 do descenso, né? Uma partida muito interessante para o Operário e que talvez o Gersinho, inteligente da forma como ele atua, ele de repente consiga aproveitar essa situação que o São Bento vive, né, Vinícius? Realmente, um desespero, né, Bruno? A gente sabe que quando a equipe está ali, o Operário teve essa pausa da Copa América nessa condição, realmente se torna tudo mais complicado, né? A pressão também de todos é muito grande em cima do clube, então a gente sabe que o São Bento, né, é o primeiro que abre ali a Z4, né, que é a zona de rebaixamento ali também, então realmente vai jogar pressionadíssimo, então a gente sabe que isso o Operário pode aproveitar. Ele já comentou que vai ter algumas mudanças, com certeza 2 ele já tinha elencado ali na entrevista, então a gente sabe que o grupo vai ser aproveitado, né? Então a gente espera que, principalmente nesse jogo contra o São Bento, que é uma equipe que vem realmente, perdeu agora o último jogo contra o Curitiba, vai tentar recuperar em casa, né? Há promoção de ingresso também para a torcida, mas não é uma torcida que é presente, como é aqui em Ponta Grossa, então a gente sabe que isso é um fator a mais que o Operário pode aproveitar, né? Dessa instabilidade da equipe adversária e o bom momento que o equipe do Operário tem. Então, acho que são 2 fatores que, claro, não podem ser desconsiderados, mas também que tem que ser amanhã, cada jogo, né? Ele ser realmente encarado como uma decisão, não achar que por isso, pela essa condição do São Bento
está na zona de rebaixamento e pelos maus resultados nos últimos jogos, que vai lá dar nessa condição do Operário chegar e só ir lá para poder trazer os 3 pontos. Não, né? Tem que jogar para isso. Tem que produzir como vem produzindo, jogar para frente como tem jogado, que aí, no caso, a gente vê que realmente não tem, né, são muitas finalizações e o ataque realmente é o tempo todo, então a gente sabe que uma hora ou outra a bola vai acabar entrando, como foi assim, né? Pressionou, então... Você veja só, agora a bola bate na trave e volta no pé do nosso atacante, né? Até algum mês atrás isso não acontecia. No mínimo, a bola né? Não, ela passaria, ia para outro lugar que não tivesse alguém. Então precisa ter esse tipo de felicidade, né? Simão, também essa defesa aí, ele foi... A bola, se tem rabo, ele pegou pelo rabo essa bola, porque assim, ele já tinha passado, né? Então pegou realmente ali, também. No contrapé também agora fez uma boa defesa, então... Realmente, quando a fase melhora, né, está num bom rendimento, a gente sabe que as coisas tendem a dar certo. Então, o Operário tem, como você falou ali, em ascensão, a gente espera que isso aconteça e que amanhã seja mais um jogo assim, né, que o Operário consiga realmente o resultado com uma boa produção de jogo. É claro que a escolha de quem vai estar fora amanhã, desses 2 prováveis jogadores, é uma escolha mais científica, né, do que opção tática do Gersinho. Ele, obviamente, está fazendo esse levantamento, ou já fez, com os seus preparadores, né, para saber quem realmente está mais fadigado. Quem você acha que pode sair do time para descansar um pouquinho, Vinícius? Ele estuda muito os números, né? Então hoje o Operário tem essa parte, né, de fisiologia um pouco mais elaborada, então realmente ele vai sentar para ver isso, vai ver realmente quem tem um pouco mais o grau de recuperação menor, né, e o índice de fadiga, como você falou, da musculatura também está um pouco mais fadigada para que possa ter essa pausa, né? Porque é um intervalo curto. Então a gente sabe que jogadores que têm, né, uma produção muito de velocidade, jogadores rápidos, que isso, às vezes são jogadores que sentem um pouco mais, porque precisa o arranque, né? A força muscular tem que estar realmente 100%. Então quando não está, não que o jogador não vá conseguir, mas que pode acabar estourando, né? Porque precisa de um descanso maior. Né? É aí que acontece a lesão. Então a gente sabe que já vem num jogo também na sexta-feira contra o Curitiba aqui, que também é um jogo de decisão, né? Então a gente sabe que um jogador ou outro pode ser elencado. Dentro disso, eu acho que, na minha opinião, jogadores com características, por exemplo, do Mailton, do próprio Felipe Augusto, que vem jogando direto, né? Jogadores que vem jogando, por exemplo, agora o Rodrigo e o Lázaro, que jogou menos jogos, de repente pode ter uma sequência maior, né? Mas jogadores que vem jogando um pouco mais, o próprio Índice também, que vem jogando, também está pendurado, né, com 2 cartões amarelos. O próprio Lucas Gaúcho também, que já chegou, já jogou agora também, então em pouco tempo já teve, né, a sua titularidade. O Batatinha também está aí pedindo passagem, né? O Giancarlo também está entrando todo o jogo, então é basicamente por aí que eu acho. Eu acho que é aí que pode ser algum fator que ele pode estar mudando nesse jogo da manhã. Maravilha. Bem, fica a nossa expectativa de que nessa terça-feira o Operário conquiste mais um bom resultado e já para que o amigo telespectador internauta não se perca, sexta-feira já tem jogo aqui em Ponta Grossa. A partida está marcada para as 7h15 da noite e o adversário é nada mais, nada menos do que o Curitiba. Mais uma pedreira pela frente, né? A gente espera que vai estar muito bonito, né, Bruno? É um feriado também, né? A torcida vai poder ainda presenciar e, de repente, conseguindo esse resultado importante amanhã lá, volta para cá totalmente aí com a cabeça no G4 já, né? Porque, dependendo dos resultados da rodada, pode ser que no jogo aqui contra o Curitiba, realmente a decisão pode estar, né, buscando ali, galgando o espaço entre os 4 primeiros. Então vai ser um jogo, a gente já vislumbra, né? Imagina um jogo realmente muito bacana, interessante, porque é um clássico, né? Sim. E também aí de uma equipe que também tem sofrido ultimamente com a equipe do Operário, né? Que é o Curitiba, que perdeu, né, a decisão do Paranense lá também. Então o Operário costuma fazer bons jogos contra a equipe do Curitiba. Foi assim no Campeonato Paranense desse ano também. E espera que na sexta-feira também aqui, né, com o torcedor também mais uma vez se fazer presente e possa fazer um belo espetáculo e o Operário consiga aí essa sequência boa de jogos e conseguir de repente o acesso ali, né, nessa parte de cima da tabela, que é mais importante para o Operário continuar nessa ascendência aí. Quem diria que há pouco mais de uma semana, quando o Operário iniciou essa segunda etapa aí do Brasileiro, sendo o primeiro time da zona do rebaixamento, hoje, praticamente aí 10, 12 dias depois, a gente já poderia estar fazendo uma projeção, caso aconteça algo legal contra o São Bento nessa terça-feira. Contra o Curitiba, o time já pode estar pensando até estar
figurando entre os 4 melhores do brasileiro. Mas essa expectativa é a nossa torcida. Como a gente já falou em outras oportunidades aqui, até mesmo quando o Operário estava colhendo resultados, né? Não é que jogava mal, estava colhendo resultados ruins, a gente falava do potencial desse time e que agora está conseguindo mostrar em campo. Vinícius, quero agradecer a tua presença aqui conosco, né? E fazendo a torcida aí para que na segunda-feira que vem a gente venha com notícias boas, né? Boas notícias, né? A gente espera que agora nessa sequência que o Operário teve, né, dos 2 jogos em casa, foi muito bom. O quanto a diferença de 6 pontos é importante, nesse jogo casado em casa é muito importante. E agora também, né, são 6 pontos para que na próxima semana a gente, de repente, consiga, né, esses resultados e possa estar falando de um momento ainda melhor. Que é totalmente possível, né? Mas a gente não fala de coisas que não podem acontecer. Principalmente pelo contrário. Acho que tanto quanto São Bento quanto Curitiba são 2 resultados importantes que o Operário pode buscar e conseguir essa ascensão. Uma boa noite a todos e uma boa semana e bons jogos, né? Tanto amanhã quanto sexta-feira que a gente possa conseguir a vitória aí, né? Maravilha, obrigado mais uma vez. Olha, uma última notinha e desta vez sobre a base do Operário Ferroviário. O time Sub-19 foi a Cascavel no final de semana e venceu a equipe local por 1-0. Dentro do grupo agora, o Fantasma ocupa a 3ª colocação com 3 pontos ganhos, está atrás do Coritiba e do Paraná, que somam 4. As 2 equipes empataram no final de semana, tem 4 pontos, o Operário está na 3ª colocação com 3. O Paraná é o próximo adversário do time Sub-19 do Operário, sábado que vem, mas na capital paranaense. O time do técnico Joel buscando também um lugar ao sol. A gente vai ficando por aqui. Para você que esteve conosco, muito obrigado por sua audiência. Uma boa semana, segunda-feira que vem. Esperamos você aqui no Companhia do Esporte. Um abraço. Programa Companhia do Esporte. Patrocínio Lojas MM Mercado Móveis, a gigante do Brasil. Apoio Colégio Cepan, construindo gerações de sucesso. Gemad, tudo para o seu móvel.